Então vamos ao último vídeo da escultura do incisivo central superior direito, número 11. Nós vamos passar agora para o quarto passo e último. Então, onde a gente tem lá, quarto passo é o arredondamento. Tá? Então, nós vamos arredondar este dente de acordo com os pontos anatômicos que vocês já estudaram. Lembrando que o arredondamento a gente sempre inicia ali por cervical. Por quê? Porque se você iniciar por incisal, que é o que você está empolgado, você quer fazer aquele arredondamento que você sabe que difere do dente 21, né? Se você fizer esse arredondamento primeiro, você vai se perder e você vai acabar removendo mais da tua incisal do que o necessário. Então, sempre comecem pela cervical. Na medida que você for arredondando a cervical e as bordas mesial e distal ali por vestibular, você vai dando forma para o teu dente e aí você sim vai conseguir visualizar melhor a tua incisal e vai ver que você precisa remover bem pouquinho da incisal. Tá? Então, vamos começar. Eu tenho lá o meu dente, então, meu bloquinho, né? Vejam que ele ficou aí o terceiro passo, né? Ele fica como se fosse um telhado, mas ele tem uma bordinha ali ainda de 2 milímetros em cima, tá? Então, o lado vestibular, ele é um pouquinho mais alto do que ali o palatino. Então, o vestibular, ele é mais alto que o palatino. Isso tem que ficar bem visível quando a gente corta, né? Então, é 1 milímetro mais alto, mas dá para visualizar, tá? Por que isso? Por conta dos pontos anatômicos que são diferentes da vestibular para a palatina. Então, vamos lá. Como que a gente vai arredondar? Então, como eu falei para vocês, vocês vão arredondar sempre da cervical primeiro, na cervical, tá? Utilizem, primeiramente, o esculpidor Lecron. O Rollenbeck é para ser feito assim os detalhes. Então, por exemplo, aquele arredondamento que vocês estão loucos para fazer, que é na incisal, que é aqui a bordinha, né, disto incisal, vocês fazem com o Rollenbeck, mas não façam agora. Deixem para fazer lá por último, porque é o acabamento final, tá? São alguns detalhes que vocês precisam fazer. Então, agora vocês precisam dar o formato, pelo menos, de um incisivo. Então, como que eu vou dar esse formato? Fazendo o arredondamento, iniciando pela cervical com o Lecron. Então, eu vou começar e vejam como eu não coloco força no meu instrumental. Eu vou removendo ele aos poucos. Professora, eu tô tirando aqui na lateral, né, ali na borda distal, e ele tá ficando mais fino. Então, cuidado, gente, vocês precisam remover, aqui em cima não remove tanto, ó, remove menos, e lá pra baixo vocês vão forçar um pouquinho, tá? Porque vocês precisam fazer como se fosse aquele formato de... Poxa, fugiu o nome. A gente precisa fazer o formato certinho do incisivo. Então, vejam, ele não vai ser nem um triângulo, tá? E nem um quadrado. E ele precisa ser arredondado. Então, ele não pode ficar quadradão, onde a gente vê bem certo as linhas. Então, a gente precisa arredondar. Eu vou começar, então, a remover aqui as minhas linhas que estão marcadas. Lembrem que se eu vou remover aqui, por vestibular, o que eu tenho de anatomia? Ponto anatômico. Primeiramente, a bossa nessa região, né? Então, a gente precisa manter essa região
mais elevada. E, da mesma forma, eu preciso dar um acabamento aqui, para que o dente comece a mudar. Ah, professora, eu tô na dúvida se eu tô fazendo certo. Vai lá no e-mail, entra no e-mail, não custa, manda uma foto e diga, professora, estou com dúvida se isso aqui tá certo ou não, tá? Não tenham essa dúvida. Podem me encaminhar e-mail, sem problema nenhum, eu vou responder, tá? Professora, eu tô olhando aqui o dente, eu não sei, eu acho que tá bom assim por vestibular já, aqui na cervical. Ok, se você acha que tá bom, passa ali pra palatina na cervical. Não vai querer fazer a anatomia aqui ainda da incisal. Lembra que a gente começa o dente pela cervical, tá? Então, professora, eu acho que já tá começando a ficar assim um pouquinho melhor, né? A anatomia, tal, o formato pelo menos tá ficando legal. Ok, então vira lá na palatina e faz a mesma coisa, mas na palatina você vai dar como se fosse aquele formato meio triangular, tá? Então ele é menor, essa amplitude, esse comprimento aqui, ele é menor na palatina do que na vestibular. Então a gente precisa remover um pouquinho mais. Mas professora, como é que eu vou fazer isso? Vai fazer a mesma coisa que você estava fazendo na vestibular. Mesma situação. Então a gente vai removendo, vai dando formato pro teu incisivo. E aqui na palatina, o que a gente precisa lembrar que o incisivo tem? Lembram disso? Isso, a bossa, que é o cíngulo, né? Na palatina, nosso cíngulo. O que mais? O cíngulo, na palatina dos incisivos inferiores, por exemplo, uma das características, né, dos incisivos inferiores que vocês vão estudar, eu já deixei até um material lá no AVA e no próprio e-mail para vocês. Quem tem acesso ao AVA, por favor, faça o seu acesso via AVA, tá? E mantenham, claro, a comunicação por e-mail. Vocês vão ver que os incisivos inferiores, o símbolo ele é mais lateralizado. Então, o central, ele é mais central. O lateral superior também ele é mais central. Agora, os incisivos inferiores, eles são mais laterais. Aí ele tem um pouquinho ali de lateralidade do símbolo. Mas como a gente está fazendo um superior aqui, nós vamos continuar esculpindo este incisivo central superior. Ai, professora, agora eu não sei se tá bom, se não tá, o que eu tenho que fazer. Tá, manda fotinha lá. Tá, eu acho, professora, que agora ele tá começando a ficar um pouquinho melhor aqui, que ele tá com um formato legal, né? Na palatina, não sei, eu acho. Ok, então também usa um pouquinho da tua intuição. Se acha que tá legal, se acha que tá legal, aqui por vestibular, aqui por palatina. Começa a demarcar na palatina os teus pontos anatômicos. Então, aqui vai ser o cíngulo, correto? Aqui eu vou ter aquela minha depressão. Como é que é o nome da depressão? Então, a depressão a gente vai chamar de
Lembraram aí? Vejam no caderno. Viram aí? Ok, então é fossa palatina, certo? Ó, eu já tô dando formato, já tô removendo aqui um pouquinho dessa fossa palatina. Cuidado nesse momento para não remover demais, tá? Para não ficar ali um incisivo fininho aqui, quando a gente olha aqui por mesial ou por distal, tá? Só cuidem com isso. Bom, eu vou continuar removendo. Professora, por que você não remove até os dois, né, as duas bordas aqui? Porque lembra que eu tenho duas estruturas aqui ao redor, na palatina, que elas são chamadas de crista marginal distal, crista marginal mesial. Isso aqui eu tenho que manter elevado. Então, eu não posso ir com a minha fossa e destruir essa região, tá? Então, eu tenho que manter isso ali com essa elevação, que seria a nossa elevação ali de esmalte, né? Então, eu preciso manter, tá? Eu não posso desgastar. Então, eu vou lá, vou fazer esse formato. Aí, depois que você demarcou, é que você vai começar a observar. Poxa, podia ter dado um pouquinho mais de acabamento aqui, ó. Então, para definir um pouquinho melhor aqui essa região da cervical, né? Aí você começa a modificar o que você achar que deve modificar, porque você já tem as estruturas ali da palatina. Lembrem que a crista distal, ela é um pouquinho maior do que a crista mesial, então isso a gente também precisa lembrar para poder demarcar, tá? Ah, legal, professora. Então, acho que a minha palatina já ficou legal assim como tá. E agora? Agora eu volto para vestibular, tá? Fiz lá minha palatina, mais ou menos, né? E aí agora eu vou voltar para minha vestibular. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Professora, eu quero fazer os sucos de desenvolvimento. Calma, já vamos fazer os sucos de desenvolvimento. Lembram que é detalhes, né? Então, a gente faz no final. Agora, a gente vai arredondar essa região aqui mais superior, a região tanto da incisal quanto aqui a região média aqui da borda, tá? Então, a gente vai dar uma arredondadinha. Lembrem que agora é bem delicado, tá? Delicado você pode fazer com o próprio Rollenbeck, tá? Então, nós vamos lá e vamos começar a remover aqui com o Rollenbeck na incisal. Remover esse quadradão, essa linha que fica, tá? Então, a gente remove com o Rollenbeck de todos os lados da tua incisal. E bem superficial, para não demarcar nenhuma característica diferente. Quando eu olho aqui por incisal, a minha incisal, ela precisa ficar como se fosse um arquinho, tá? Ela precisa ter essa concavidade, né? Ó, precisa ter a concavidade aqui e a convexidade na região vestibular. Quando eu olho
Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Mas a minha vestibular tá muito reta ainda, então eu preciso dar aquela convexidade, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer com o próprio Hollenbeck. Por vestibular, eu vou alterando aqui, vou mudando essa convexidade. Então, eu faço aqui, ó, da vestibular para o ângulo, vou lá do outro lado, da vestibular para o outro ângulo. Ah, professora, agora eu comecei a enxergar. Quando eu olho ali por incisal, eu comecei a enxergar agora que ele começou a mudar o ângulo dele. Agora ele ficou mais arredondado mesmo a vestibular, tá? Então vocês começam a ver que ele começa a ficar redondo. Ah, beleza. Então agora eu vi que eu preciso remover um pouco mais da minha incisal por palatina. Por que por palatina? Porque vestibular a gente quase não mexe muito. Palatina a gente tem aquela fossa palatina, então a gente consegue desgastar um pouquinho mais, se tiver muito grosso a incisal ainda, tá? Se não, mantém assim. Então, vamos lá. Vou desgastar um pouquinho mais. Lembrem que a gente desgasta um pouquinho, depois ajeita de novo, né? Sempre para evitar que hajam problemas aí de fraturar a cera, ou até mesmo de fazer alguma escultura errada, né? Então, eu vou dando formato e vai arredondando, ó, vai alisando ao mesmo tempo. Como que eu aliso? Passa bem levezinho o instrumental ali, tá? Bem de leve. Você passa o instrumental, ele vai começar a arredondar, vai começar a alisar. Ok. Ah, professora, então eu acho que agora tá legal. Certo. Aí vocês vão ver que depois que vocês fizeram ali a vestibular, que arredondaram pro ângulo, o dente ele vai ficar, parece que a incisal ele vai ficar assim, com abaulamento aqui na região central, ó. Estão me enxergando? Tá? Ah, mas os dentes incisivos eles são retos, prof, né? Não são totalmente retos, mas eles não têm esse abaulamento aqui na região, né, aqui da incisal. Então, o que eu preciso fazer? Dar uma baixadinha aqui nos ângulos. Então, vejam que a gente precisa arredondar um pouco mais. Se eu tenho uma borda mesial, por exemplo, mais retilínea, eu vou precisar arredondar não, deixar a borda mais retilínea, né? Agora, se eu tenho uma borda distal, que eu sei que ela é mais arredondada, eu vou precisar arredondar a minha borda distal. Mas cuidado quando for arredondar, porque às vezes vocês se empolgam e aí arredondam demais e acabam perdendo estrutura da incisal, tá? Então a gente precisa fazer esse arredondamento? Precisa, mas só tomem cuidado quanto a isso, porque é um detalhe, né? Então não precisa ser também muito grande esse arredondamento. Então vamos lá. Sempre parem, né? Deem uma descansada, descansem os olhos. Uma das formas de descansar os olhos, principalmente quando a gente vai fazer escolha de cor, daí já não é aqui, né? A nossa prática de hoje, mas
Eu sei que tem algumas turmas que estão aí com dentística, enfim, né? A escolha de cor de uma resina, por exemplo, a gente descansa os olhos olhando para um lugar cinza ou para um lugar mais azulado. Então, são as duas cores que os nossos olhos descansam mais, tá? E aí a gente consegue visualizar melhor. Bom, agora eu acredito que eu tenha terminado, né? E se vocês estão na dúvida se terminaram, me mandem lá o videozinho, tá? Ó, então ficou lá o meu dente. Eu tenho um arredondamento bem leve aqui nessa região, tá? Da borda distal. E aí eu tenho a borda mesial um pouco mais retilínea. A professora poderia arredondar um pouco mais? Olha, bem de leve poderia, tá? Mas se a gente for olhar aqui, vocês vão conseguir enxergar que o dente aqui, ele tem essa borda um pouco mais reta e essa borda um pouco mais arredondada, tá? Então, isso que é o principal no incisivo. Agora, eu posso fazer daí os sucos de desenvolvimento, posso fazer ali os mamelos, né? Que são aquelas voltinhas lá que acompanham depois o suco principal dos lóbulos, né? Posso fazer? Pode, tá? Não é necessário fazer, mas pode. Tudo bem? Não tem problema se fizer, até porque os dentes eles têm mesmo essa anatomia, tá? Mas o principal vocês fizeram, que é o formato, ok? Qualquer dúvida, me encaminhe em e-mail sem problema nenhum, tá? E aí a gente vai conversando. Provavelmente muitos de vocês vão quebrar cera aí no meio do caminho, tá? Mas não se desesperem, isso é super normal, tá bom? E anatomia também, muitos de vocês não vão conseguir fazer uma anatomia maravilhosa, né? Isso nem a prof faz perfeita, né? Mas isso é uma questão de prática, tá? Então vocês precisam treinar. Se vocês quiserem fazer vários dentes aí, façam, tá? O que vocês fizerem, me mandem de foto e que eu vou computar aí uma pontuação para cada um de vocês pelo trabalho realizado. Beleza? Então, até dia 21, sábado, aí eu espero o retorno de vocês em relação à aula e em relação à foto da anatomia do dente de vocês. Até mais, então.